Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à escola chamada Cavalo. Eu sou Paulo Guilhom, hipólogo, e o objetivo do nosso canal é oferecer para vocês informações, conhecimentos, experiências fundamentados nas nossas vivências equestres e também fazer contribuições para que vocês possam agregar valor funcional, bem-estar e saúde aos cavalos de vocês. Desculpem pelo nosso pequeno atraso hoje. Não foi possível abrir a live antes, mas estamos aqui, não é? Muito obrigado a todos que já estão aqui entrando conosco para assistirem a live e àqueles que estarão conosco no seu decorrer, não é? Eu vou fazer hoje a edição 16ª, não é? Do projeto Cavalo Nota 10, temporada 2023. Para aqueles que não conhecem ainda a dinâmica do nosso canal aqui no Instagram, o projeto Cavalo Nota 10 traz lives interativas, ou seja, eu recebo perguntas dos espectadores e compartilho aqui com vocês para tentar fazer as contribuições que estiverem ao nosso alcance. Bom, muito bem. Aqueles que estiverem conosco e que quiserem registrar alguma pergunta no decorrer da live, fiquem à vontade. Ao final, eu vou verificar se ficou algum registro aqui e responderei a vocês, tá certo? Hoje eu trouxe 3 perguntas feitas pelo mesmo espectador que acompanha o nosso canal no YouTube. Quem não sabe, a escola chamada Cavalo, ela é veiculada por algumas mídias digitais, tá? Instagram, YouTube, Spotify e Facebook. Bom, então o nosso amigo aqui, Robson Antunes, encaminhou 3 perguntas. Ele está dizendo aqui: Oi Paulo, tudo bom? Assisti ao 14º episódio da série Equitação, publicado essa semana. Tenho 3 perguntas. Você apresentou 7 exercícios que seriam indispensáveis para o conjunto alcançar um nível básico de equitabilidade. Eu pergunto, a ordem de realização dos exercícios tem influência nos resultados? Ô Robson, primeiro, muito obrigado, viu, por você ter se manifestado aí, trazido a nós as suas perguntas. Gostei muito de todas 3, não é? Vamos agora tentar aqui responder a primeira, que eu acabei de ler aqui. Não é? Tem sim, a ordem dos exercícios tem influência sim, o Robson. Só para as pessoas que não assistiram lá, o 14º episódio da série, os exercícios que o conjunto precisa realizar de modo satisfatório para dar atestado de que o nível básico de equitabilidade foi alcançado são o posicionamento da cabeça do cavalo, tanto no sentido frontal quanto lateral. Né? No sentido frontal é a posição próxima da perpendicular com o solo, e é denominada ramenê, o cavalo posto à mão, e o pli, que é o movimento lateral para a direita e para a esquerda, solicitado pelo cavaleiro, e o cavalo deve aprender o pli. A cabeça independente do pescoço primeiro. Isso é dar o pli, ok? Para que o cavalo consiga realizar o pli de modo fácil, não? É fundamental que primeiro ele consiga posicionar a sua cabeça na posição frontal, que é a próxima da perpendicular, ou seja, esteja posto à mão. Para que ele alcance essa condição, esse posicionamento, ele precisa descontrair as vértebras da região nucal e também descontrair o seu maxilar inferior. São 2 pontos que favorecem esse posicionamento de cabeça. Qualquer ação de rédeas do cavaleiro, qualquer ação de rédeas, o cavalo deve compreender que a solicitação é essa, para que ele posicione-se com a cabeça próxima da perpendicular. Estando aí, o pli agora fica facilitado. Então, já começa por aí a ordem. Né? Primeiro o ramenê, depois o pli. Ok, Robson? Bom, o segundo exercício é o posicionamento do leme. Eu ter condições de me comunicar com o cavalo, solicitando que ele
posicione o leme de acordo com os interesses do cavaleiro. O que é o leme? É o conjunto estrutural formado por pescoço e cabeça. Então, na equitação existe um exercício, que é um exercício prévio, antes das flexões laterais, chamado encurvação contra encurvação, onde o cavalo dá cabeça e pescoço simultaneamente, ok? Tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, encurvação contra encurvação é o próximo exercício. Em seguida, e já nesse exercício de encurvação e contra encurvação, o cavaleiro já começa a acionar as ajudas laterais, que são aquelas nas quais o cavaleiro promove a ação da perna de dentro conjugada com a ação da rédea de fora. O lado de dentro do cavalo é o lado côncavo da encurvatura da sua coluna, ok? E o lado de fora nós chamamos de lado externo. Okay? Não tem nada a ver com a posição do cavalo na pista ou no picadeiro. É a encurvatura do cavalo que define o seu lado interno e o lado externo. Okay? Então, a perna interna do cavaleiro é do lado côncavo da encurvatura. A rédea de fora é do lado convexo. Então, um binário de ações que, combinadas, começa a solicitar as flexões laterais de dorso do cavalo. E isso já começa a acontecer nos exercícios de encurvação e contra-encurvação, ok? O quarto exercício são as transições de andamentos. E muitas pessoas falam, mas a transição é mais fácil. Não, é mais fácil de ser realizada, as transições de andamentos, se não executadas de forma satisfatória. Você realizar transições, né, são passagens, né, de uma condição de locomoção para outra. Então, uma transição crescente. O cavalo está parado em alto, alto, passo, passo, trote, trote, galope. E se for marcha, alto, passo, passo, marcha, marcha, galope. Transição crescente. Transição decrescente. Galope, trote, trote, passo, passo, alto, alto, recuo. Mais adiante, recuo. Ok? Podemos chegar até aí. Para que eu faça as transições de andamento em todas as dinâmicas possíveis, seja em linha reta, em linha curva ou em trajetória circular, o cavalo já precisa estar devidamente preparado pelos outros exercícios, dar o pli corretamente, dar a encurvatura correta para a realização dos movimentos curvos e entender a ação de perna de dentro e rédea de fora, para se adaptar a sua linha dorsal à trajetória circunférica e não cair sobre a espádua. O cavalo que não flexiona lateralmente o dorso, ele fecha o círculo, ele cai sobre a espádua. E o seu equilíbrio fica comprometido. Ele precisa ceder lateralmente o dorso e encostar a rédea de fora para se equilibrar melhor ao galope. Ok? Então é por isso que existe essa ordem. O próximo exercício que foi mencionado nesse episódio lá foram as partidas a galope. É o próximo aprendizado. Transição, trote, galope é uma coisa. A partida ao galope é de qualquer andamento para o galope e a diferença principal, a transição é gradativa, a partida é imediata. Então eu estou ao trote. Se eu quero passar para o galope, ao entrar com a ação das ajudas que solicitam o galope, o cavalo imediatamente tem que partir, tanto do trote quanto do passo e mais adiante do alto também. Tem até um exercício chamado balancê, que nós fazemos o alto, convidamos o cavalo para o recuo e do recuo já partimos a galope. Ok? É um exercício mais adiantado, não faz parte desse nível básico de equitabilidade não, estou só ilustrando aqui. Okay? Bom, depois que o cavalo aprende as partidas, agora ele tem que aprender as mudanças de pé ao galope simples. Existem as mudanças de pé no ar e as mudanças de pé simples. Qual que é a diferença? Mudança de pé simples tem uma transição para o andamento anterior. Então eu estou no galope esquerdo, quero passar para o galope direito, eu faço uma transição para o trote, mudo a encurvatura do cavalo e agora peço o galope na outra direção, no outro sentido. Isso é uma mudança de pé simples ao galope. No outro nível de equitabilidade, já no nível intermediário, o cavalo vai ter que aprender agora as mudanças de pé no ar,
eu estou no galope esquerdo, quero mudar de mão, ou seja, de sentido de direção, e vou precisar mudar também o pé do galope. Para que o cavalo mude o posicionamento dos seus membros locomotores para se equilibrar e realizar o galope de forma com desempenho satisfatório no outro sentido. Okay? São mudanças de pé ao galope. E o sétimo exercício, também do nível básico de equitabilidade, é a retidão. O que significa retidão? É o cavaleiro dar a direção pretendida ao cavalo. Passar exatamente onde ele quer. O cavalo passa exatamente onde ele quer. Dar precisão à trajetória percorrida pelo cavalo. E para isso o cavalo tem que estar enquadrado na ação das ajudas. Para passar exatamente onde o cavaleiro quer que ele passe. Ok? Chama-se retidão. Então são esses 7 exercícios que compõem essa grade curricular que atesta um nível básico de equitabilidade do conjunto. Ok? E nessa sequência que eu acabei de descrever. Ok? Eu falei aqui na sequência que os exercícios deveriam ser apresentados ao cavalo. Bom, mas o nosso amigo Robson, ele trouxe 3 perguntas, não é? Então vamos à segunda. Ele está dizendo aqui: eu gostaria também que você explicasse mais a mecânica do galope. Qual membro do cavalo mais responsável pela impulsão nesse andamento? Vamos lá, Robson. Então vamos entender a dinâmica de locomoção do cavalo quando ele está no andamento galope. Okay? 3 apoios constituem o galope. O galope legítimo. Né? E o galope legítimo ele é caracterizado por 3 apoios distintos. Primeiro apoio, vamos imaginar o galope no sentido horário, galope direito. Vou usar a minha mão aqui, ó. 4 membros do cavalo. O primeiro apoio que o cavalo utiliza para galopar, e é exatamente esse que promove a força propulsora do cavalo durante todo o movimento a galope, é o seu posterior externo. Okay? Então se o cavalo vai fazer o galope à direita, ele tem que estar com a sua coluna ligeiramente encurvada para o lado direito, né? A concavidade está aqui, ó, do lado direito, e o seu posterior externo é o posterior esquerdo. Esse é o membro que empurra o cavalo para o galope e que promove a propulsão. Esse é o primeiro apoio. O segundo é um bipedal diagonal. O que é bipedal? 2 membros na diagonal. Qual é essa diagonal do segundo apoio? É o bipedal diagonal externo, formado pelo anterior externo, que nesse caso do galope direito é o anterior esquerdo, e o seu posterior interno, que no caso é o posterior direito. Então, primeiro apoio, posterior esquerdo. Segundo apoio, bipedal diagonal esquerdo, que é o membro esquerdo que dá o nome ao apoio. Okay? E o último é um apoio monopedal do seu anterior interno, que no caso é o anterior direito. Então, no galope direito, os membros do lado direito apoiam sempre na frente dos membros esquerdos. Apoia sempre, né, dos membros direitos adiante dos esquerdos. E a força propulsora é dada pelo posterior externo. Ok, Robson? Essa é a mecânica de galope. Para o lado esquerdo é a mesma coisa, é só trocar agora o raciocínio e imaginar do lado contrário. Okay? Então passar o galope, o cavalo de mudança de pé ao galope, é isso. Eu passar do galope direito para o esquerdo. E agora o cavalo precisa trocar o quê? O membro que aciona a força propulsora, e todos os outros apoios acontecem numa outra dinâmica. Não é? Os apoios internos do cavalo no galope, não é? No galope direito os apoios internos são o anterior e o posterior direitos, não é? Eles dão equilíbrio para o cavalo, equilibram o cavalo, favorecem o equilíbrio do cavalo. O posterior externo empurra o cavalo para frente. Ok? Bom, a terceira pergunta que o Robson nos trouxe está dizendo aqui:
Ô Paulo, qual que seria a diferença entre ritmo e cadência? Essa é uma pergunta recorrente. Volta e meia nós recebemos essa pergunta, né? Então vamos lá. Lembrando a vocês que todo andamento no cavalo ele tem pelo menos 3 ritmos: reunido, perdão, médio, ou também denominado ritmo de trabalho, e o distendido, também chamado alongado. Então reunido, médio e alongado, ok? São 3 ritmos. À medida que o cavalo vai ganhando flexibilidade na sua coluna, ele consegue colocar ritmos intermediários entre esses 3 principais. Ou seja, entre o reunido e o de trabalho, ele consegue um ritmozinho diferente ali. Entre o de trabalho e o distendido tem mais uma outra variação, ok? Mas os 3 mais considerados, os básicos, são esses 3, ok? Cadência é quando o cavalo consegue a manutenção de determinado ritmo. Ele estabiliza-se naquele ritmo. Então, por exemplo, eu peço ao aluno, por favor, entre com o cavalo agora no andamento trote, e eu gostaria que você realizasse os exercícios no ritmo de trabalho. Então, se ele conseguir manter o ritmo de trabalho de forma constante, ele cadenciou o ritmo. É tornar o ritmo constante. Cadência é tornar o ritmo constante. Ok? Essa é a diferença entre ritmo e cadência. E o ritmo é caracterizado pelo quê? O que caracteriza um ritmo? A frequência e a amplitude dos movimentos em determinado andamento. Vamos pegar o trote, que fica fácil, né? O trote reunido, ele tem uma frequência e tem uma amplitude de movimentos, ok? A frequência é a quantidade de apoios que o cavalo realiza em determinado tempo. Então vou usar aqui um efeito sonoro e vou usar apenas 2 tempos para facilitar. Ó, tá, 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 tá. A frequência. Vou mudar a frequência. Tá, 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 tá. Vou mudar a frequência. Tá, tá, tá. Mudou o tempo entre um apoio e outro. Então mudou o ritmo. Quanto mais alta a frequência, mais intenso o ritmo. Ok? Bom, depende. Na verdade depende, porque depende da amplitude do andamento. Se eu estiver no trote alongado, por exemplo, eu estou agora tendo um rendimento maior, o cavalo está agora com uma amplitude maior de movimentos e uma frequência menor. Porque o intervalo de tempo entre um apoio e outro é maior. Plá, 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 plá. No ritmo de trabalho. Pá, 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 pá. A frequência aumentou, o intervalo de tempo entre um apoio e outro aumentou, mas a amplitude diminuiu. No reunido, mais ainda, né? No reunido agora a amplitude diminui mais ainda. O andamento reunido ele é muito mais vertical, ele tem mais tempo de suspensão, né? Mais tempo de suspensão não, ele tem mais movimento de suspensão na vertical do que na horizontal. Quanto mais alongado, distendido o andamento, mais horizontalizado ele é. Por isso que o cavalo ganha terreno, amplitude, ele está na horizontal, o movimento está na horizontal. O reunido está na vertical. O cavalo usa bastante as articulações, mas com pouca amplitude de movimentos nos seus membros, ok? Então, lembrar disso, né? O ritmo é caracterizado pela frequência e pela amplitude dos movimentos realizados pelo andamento em que o cavalo se encontra naquele momento. Tá certo, pessoal? Bom, então é isso, Robson. Gostei muito, viu, de você ter mandado essas 3 perguntas e mais ainda de você estar acompanhando essa série nossa lá no YouTube. Para quem não sabe, tem uma série sobre o tema equitação acontecendo lá no YouTube e nós já temos 14 episódios publicados. Vamos publicar mais 2 falando do nível intermediário de equitabilidade e
logo em seguida do nível avançado de equitabilidade, e mais adiante nós vamos retirar essa série, porque ela vai se transformar num dos nossos produtos e será oferecida na vitrine da plataforma Hotmart como produto da Escola Chamada Cavalo. Então aproveitem enquanto ela está lá no modo gratuito, para que vocês possam se beneficiar do conteúdo oferecido, certo? Bom, quero lembrar a vocês também que nessa mesma plataforma, na Hotmart, nós temos lá já alguns cursos à disposição de vocês. Para vocês conhecerem o conteúdo desses cursos, basta clicar na bio aqui. Tem um link na nossa bio aqui no Instagram e vocês têm acesso direto a um botão que tem a seguinte inscrição: Produtos da Escola Chamada Cavalo. Aí aparece a listagem e vocês acessam os conteúdos. Temos lá treinamento funcional para cavalos, temos dicas de alimentação para cavalos, temos o Doma Podológico e em breve teremos um curso de de equitação nível básico. É o próximo que será oferecido lá, certo? Deixa eu ver o que mais. Por falar em cursos, não sei se vocês todos que estão conosco aqui agora sabem, a minha prestação de serviços como hipólogo, como profissional do meio equestre, e esse ano eu estou completando 40 anos de exercício profissional junto aos adeptos do cavalo, nós oferecemos na nossa prestação de serviços clínicas, vou começar pelas palestras, clínicas, cursos, programas de treinamento, assistências técnicas, consultorias e também mentorias digitais à distância, sobre mais de 60 temas da hipologia. Aqueles que tiverem interesse no nosso trabalho, basta entrar em contato que nós teremos imensa satisfação em atendê-los. Nós atendemos em domicílio, ok? Nosso trabalho sempre teve a característica de itinerância. Eu trabalhei em várias regiões do Brasil e onde nos solicitam, nós comparecemos, ok? Então ficamos à disposição de vocês. Agora vou dar uma olhada aqui para ver quem é que está conosco, se alguém registrou alguma pergunta, e já agradeço de antemão a todos que estiveram conosco até aqui. Lembrando que a live fica salva. Quem chegou atrasado vai poder assisti-la por completo daqui a pouquinho, porque eu vou deixá-la salva aqui. Vamos lá então. Vou começar de baixo para cima. Opa, a Cleci Torralvo. A Clecida... perdão. Eu fui ler o de cima aqui, acabei me complicando no seu nome. Desculpe, Cleci. A Cleci é nossa aluna do grupo de estudos da Escola Chamada Cavalo, o que muito nos agrada. Ontem ela não compareceu à aula, inclusive, online, mas não tem problema, porque a aula fica retida na plataforma Hotmart. Eu esqueci de falar do grupo de estudos. Nós estamos oferecendo um grupo de estudos em comemoração aos meus 40 anos de exercício profissional junto aos adeptos do cavalo, E o programa traz mais de 50 temas da hipologia. Nós realizamos uma aula por semana no horário noturno, das 19 horas. A aula tem duração de 120 minutos, de 19 às 21, em sala de aula virtual. E quem não pode comparecer online, depois tem acesso ao conteúdo que fica retido na plataforma Hotmart, que está sediando o evento. A primeira turma já está em andamento, fizemos já 10 aulas e estamos formando próximas turmas. Quem tiver interesse é só entrar em contato pelo direct aqui e nós teremos satisfação em orientá-los e oferecer mais informações sobre esse projeto. Mas vamos voltar aqui a Cleci. Ô Cleci, ela está dizendo aqui: obrigado a todos que aceitaram o meu convite. Não sei do que você está falando ainda, vou subindo aqui porque eu vou descobrir. José Aristóteles, que é um assíduo espectador da Escola Chamada Cavalo, está falando aqui. O que compõe o gesto de marcha do manga larga marchador? Ô José Aristóteles, essa pergunta rende um livro. Rende um livro. No grupo de estudos, uma das disciplinas que nós estamos oferecendo é a disciplina Estudo Científico dos Andamentos Marchados.
Eu tive grande experiência com equídeos marchadores no Brasil durante a minha trajetória profissional. Trabalhei no projeto Analoc, né, com o professor Adalton Pereira de Toledo. Eu era o piloto de prova dele, vamos colocar assim. O Analoc E é o analisador eletrônico da locomoção equídea, um projeto seríssimo, científico, de alto nível. Ele, assessorado por uma equipe do ITA, desenvolveram um equipamento com um software, com todas as informações que eram desejáveis por eles, né, por essa equipe de cientistas, e um equipamento também de altíssima geração para fazer a captação de leitura de imagens em altíssima velocidade. E o cavalo, ao passar em frente a esse equipamento, numa passarela, quase que em tempo real, o Analoc E emitia um laudo técnico com 22 parâmetros de avaliação. Então essa pergunta sua, eu não gostaria de respondê-la aqui de forma breve, e se eu começar a respondê-la eu vou gastar aqui um tempo considerável. Então eu quero convidar você para participar conosco do grupo de estudos, ok? Porque lá nós vamos explicar em detalhes essas questões. Como é que acontece o diagrama dos andamentos marchados, a diferença entre as 3 marchas que são reconhecidas, né? A marcha batida ou diagonalizada, a marcha de centro ou intermediária e a marcha picada ou lateralizada. O que é que caracteriza cada uma de modo científico e qual a influência do gesto de marcha dentro dos diagramas marchados, né? Também uma explicação que nós damos lá que vale a pena conferir. Muito obrigado por você perguntar e venha porque eu estou louco para responder, só não posso responder brevemente porque exige uma resposta mais substancial devido à importância da sua pergunta, ok? A Cleci está continuando aqui, seja bem-vinda, você também, minha querida Camila. O Vitor Hipólito, que é aluno também do nosso grupo de estudos, está aqui dizendo excelente. Ô Vitor, muito obrigado por estar aqui, viu? Você me incentiva muito com a sua presença sempre nos trabalhos que nós oferecemos. Obrigado também pelo seu comentário lá daquele vídeo que você assistiu lá no YouTube, não é? Uma entrevista minha com a Marina Fernandes de Miranda. Fiquei muito satisfeito, né? A Marina é uma equitadora, ela é pós-graduada em ecoterapia, ela é deficiente visual e também preenche a posição de minha esposa. E nós temos um filho, eu e a Marina, né? É uma entrevista bem interessante. Quem não tiver assistido ainda, assista porque é legal. A Cleci está dizendo aqui, muito obrigada, professor. Eu que te agradeço, Cleci, pela sua presença e pelo seu interesse no nosso trabalho. Vamos ver aqui. A Camila está dizendo, muito didático. Ô, Camila, obrigado pelo seu elogio, pelo seu comentário. Vamos ver aqui se tem mais alguma. O Rodolfo, meu aluno e amigo. Obrigado, Rodolfo, por estar sempre conosco. O Rodolfo, eu encontro com ele toda semana, é meu aluno presencial e está sempre aqui também assistindo às lives. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui para cima. Estou rodando aqui. Ainda não encontrei nada. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco, prestigiando o nosso trabalho e trazendo motivação para que nós sigamos adiante, oferecendo contribuições a vocês. Oi, Tamares, doutora Tamares, veterinária, tudo bem? Obrigado por estar aqui. Eu lhe mandei algumas informações sobre o grupo de estudos, espero que você ingresse conosco, ok? Se você mandar aí o número do WhatsApp, nós mandamos informações mais detalhadas sobre o modus operandi desse projeto denominado grupo de estudos e, de antemão, fique convidada a participar da nossa próxima aula, sem compromisso, só para conhecer as dinâmicas operacionais desse programa. Tá ok? Obrigado pela presença aqui. José Aristóteles está lá em cima dando boa noite. Obrigado, doutora Fernanda Duarte. Muito obrigado por estar aqui também, doutora. A doutora já a convidei também para participar do grupo de estudos. Espero que em algum momento ela aceite, porque há outras turmas em formação. Bom, cheguei ao final aqui. Vamos ver se lá embaixo alguém falou mais alguma coisa.
Vou retornar abaixo. Não, parece que não houve mais registro. Pessoal, quem chegou atrasado, vou deixar a live salva daqui a pouquinho, ok? Não tem mais perguntas. Quero agradecer aqui a todos que estiveram até esse momento e espero reencontrá-los na nossa próxima live, terça-feira que vem, às 19 horas. Até lá, pessoal. Uma boa noite a todos e o meu pedido de licença para desconectar.